Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Irmãos, que a graça, o amor, a alegria do Senhor seja com cada um de vocês. Nesse domingo, um tempo em que nós temos para servir ao Senhor e guardar o nosso coração, a santidade, a santificação, buscar a sua palavra, ter o nosso encontro como igreja, como família do Senhor, ainda que cada um de nós estejamos em lugares bem diferentes. Diferente também hoje é o templo que nós estamos servindo ao Senhor. Você pode ver que o cenário está mudado. Nós começamos a nossa reforma, aquilo que temos falado já há alguns domingos, vários meses, antecipando um trabalho que nós haveremos de ter mais para o meio do ano. Começamos agora, neste último final de semana. Por isso, nosso culto se realiza aqui no Salão Social da Igreja. Mas a mesma alegria e o mesmo Senhor a quem nós servimos está aqui presente. E está aí também com você. Nós queremos então tornar esse tempo um tempo muito especial na presença do Senhor. De uma maneira também muito agradável, abraçar as mães nesse dia em que nós celebramos e colocamos cada uma delas diante do Senhor pedindo as suas bênçãos em suas vidas. Que Deus nos abençoe, que Ele receba o culto que nós prestamos ao Senhor neste instante. Vamos lembrar dos nossos princípios de fé. Vamos lembrar daquilo que move o nosso coração e da maneira como nós cremos e podemos então manifestar, na forma como nós então entendemos nos aproximar do Senhor, porque Ele mesmo nos permite fazer isto. Vamos ler juntos o Credo Apostólico. É a nossa declaração de fé. Façamos isso mais uma vez. Aí em sua casa, faça comigo. Leia também o Credo Apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim nós expressamos a nossa fé. E assim então nós começamos o nosso culto, lembrando também de expressões bíblicas que nos levam a adorar ao Senhor e render o nosso louvor a Ele por tudo aquilo que Ele faz. Primeiro livro das Crônicas, Antigo Testamento, a história do povo de Deus, ainda sob o comando de Davi, o rei. Ele encarrega pela primeira vez Asaf, compositor, músico, junto com seus irmãos, a um instante de celebração a Deus. Capítulo 16 deste livro das Crônicas, do versículo 7 ao versículo de número 14, e depois vamos um pouco mais adiante neste capítulo. E vamos ler aquilo que então diz. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Versículo 34 até o final, até o versículo 36, diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação.
Ajunta-nos e livra-nos das nações para que rendamos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, amém, e louvou ao Senhor. Este é o Deus fiel, a quem Davi e o seu povo servia. Assim também nós hoje servimos ao mesmo Deus fiel. E a ele então servimos e cantamos. O hino de número 32, um hino bastante conhecido nosso. Vamos então cantar para louvar ao nosso Deus nesta hora. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos pela bênção de estarmos mais uma vez reunidos, ainda que não fisicamente, próximos uns dos outros, mas o nosso coração se junta nesta hora e nos reunimos assim para louvar o teu nome, para engrandecer ao Senhor, para te bendizer, para falar quanto o Senhor tem sido fiel,
fiel à tua palavra, fiel às tuas promessas, e tem nos ajudado, tem nos sustentado em todo este tempo. Louvado seja o teu nome. Por isso nosso coração pode entoar hinos, cânticos ao Senhor. Nós podemos olhar a tua palavra, sabendo que em todo tempo o Senhor nos ampara e o Senhor cuida de nós. Manifesta isso através do teu próprio Filho, quando nos dá em nosso favor, para a nossa salvação, para a nossa vida. Por isso nós queremos colocar a nossa adoração e o nosso culto como a expressão sincera do nosso coração diante de ti. Assim nós pedimos a Deus, recebe-nos a tua presença, porque fazemos isso por causa de Jesus, pelo amor de Jesus e no nome de Jesus. Amém. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 14 a 16, nos preparando para um tempo de confissão dos nossos pecados, para colocarmos o nosso coração diante de Deus, lembrando que precisamos sempre fazer isso, porque somos falhos pecadores, mas graças ao nosso Deus nós temos onde buscar perdão, o perdão tão necessário. O texto nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós só temos a mente de Cristo porque a graça de Deus um dia nos alcançou. E dessa forma, discernindo as coisas espiritualmente, nós temos consciência dos nossos erros, nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus a um arrependimento sincero. E por causa disso, nós precisamos buscar o perdão do Senhor tão necessário nas nossas vidas. Graças a Deus, porque Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E hoje somos guiados pelo Espírito, discernindo as coisas espiritualmente, a fim de que possamos clamar a Deus o perdão pelos nossos pecados, e é isso que eu te convido para fazer nesse momento. Tenha o seu momento particular de oração, coloque o seu coração diante de Deus, clame a Ele o perdão pelos seus pecados, clame a Ele a graça para prosseguir em santidade. Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa e depois juntos nós vamos cantar o cântico Tu és o dono do meu coração. Oremos ao Senhor. Tu és o dono do meu
buscar ao Senhor em uma oração mais uma vez. Senhor, nós buscamos a Tua presença, a Tua face, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas e agradecendo ao Senhor porque temos o Espírito Santo guiando os nossos corações, temos o Espírito Santo para nos ajudar a discernir as coisas e principalmente para nos conduzir a um arrependimento sincero e verdadeiro diante do Senhor, ó Deus. Obrigado porque se não fosse esse agir do Senhor nas nossas vidas, nós não conseguiríamos perceber o quão falhos e o quão pecadores nós somos, ó Deus. Eu agradeço ao Senhor pelo Teu agir em nós e clamo para que o Senhor tenha misericórdia de nós e para que o Teu perdão nos alcance. Eu clamo ao Senhor para que o Teu Santo Espírito nos ajude a vivermos de maneira consagrada, a vivermos em obediência ao Senhor, a vivermos consagrados a Ti, ó Deus. Que tenhamos plena consciência, Pai, de que precisamos do Senhor, de que somos totalmente dependentes do Senhor, para que o nosso viver seja sempre para a Tua glória e para que o nosso testemunho aponte sempre para o Senhor. Obrigado, Deus, porque temos a certeza do Teu perdão que nos alcança a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que aqueles que não Te conhecem ainda sejam alcançados pela Tua graça, a fim de que sejam também conduzidos pelo Senhor a uma vida de santidade e a um arrependimento sincero e verdadeiro. Oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora a participação da nossa junta diaconal com a leitura do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumente as bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia! Assim como diz o Salmo, nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Nós sempre temos muitos motivos para agradecermos a Deus. Ele tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos alegrado nesse tempo tão difícil que nós temos vivido, e por isso precisamos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos. E de uma maneira muito especial, hoje nós agradecemos a Deus pela vida das mães. Hoje é o Dia das Mães. Desejamos a todas as mães que estão nos assistindo nesse momento um feliz e abençoado
Dia das Mães. E nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração, de gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, gratidão a Deus pela vida das nossas mães. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós bendizemos o teu santo e bendito nome, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras. Agradecemos ao Senhor pela tua graça que veio ao nosso coração. Agradecemos ao Senhor pela vida em Jesus. Agradecemos ao Senhor pela salvação. Agradecemos ao Senhor pela presença do Espírito Santo entre nós, pelo consolo que vem do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Agradecemos ao Senhor pelas nossas casas, pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Agradecemos ao Senhor pelo trabalho. Agradecemos ao Senhor por inúmeras bênçãos, Deus. Obrigado porque mesmo em meio a tempos tão difíceis, o Senhor tem nos sustentado e abençoado, Deus. E obrigado, Deus, pela vida das nossas mães, das mães aqui da igreja, de todas as mães que estão nos acompanhando e participando deste culto conosco. Obrigado porque são servas do Senhor. Obrigado, Deus, porque elas têm sido um instrumento de bênção em suas casas, em suas famílias. Obrigado, Deus, pela bênção que são na vida de seus filhos. Obrigado pelo testemunho que dão, ó Pai, de uma vida consagrada ao Senhor. Obrigado pelas nossas mães. Obrigado, Deus, de forma especial pela minha mãe. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando e abençoando cada uma delas, derramando a sua graça abundante, alegrando os seus corações, dando a elas tudo aquilo que elas necessitam, suprindo todas as necessidades e que continuem sempre dando um testemunho que glorifique ao Senhor. Obrigado, Deus, por suas vidas e que elas possam perceber o teu amor por elas e que em suas casas, Deus, reine a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Obrigado porque pertencemos ao Senhor e não há bênção maior do que essa. Louvado seja o teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda expressando o nosso louvor e a nossa adoração ao nosso Deus, eu quero te convidar para cantar conosco o cântico Louvado Seja. Vamos cantar ao nosso Deus. Louvado seja
segundo domingo do mês, como sempre fazemos, nós temos um momento missionário, um momento em que trazemos uma família de missionários para intercedermos por eles, sempre nos lembrando da importância da obra missionária. A igreja precisa avançar nesse sentido, e é por isso que nós valorizamos esse momento aqui e também pedimos à igreja que continue intercedendo depois, durante todo o mês, pelos missionários que nós vamos trazer aqui nesse momento. Hoje nós vamos orar pelo reverendo Luiz Augusto Correia Bueno e por sua esposa Raquel Trancoso Bueno. Eles são missionários em Portugal. A correspondência que nós recebemos através do site da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, vem do reverendo Luiz Augusto, de abril de 2020. E na mesma medida em que nós aqui também estamos lutando e nos adaptando à quarentena, lutando contra essa pandemia, eles também lá estão enfrentando as mesmas dificuldades. O que eles compartilham dos trabalhos que eles têm feito através dos recursos tecnológicos, assim como nós temos feito aqui em nossa igreja, reuniões de oração, estudos bíblicos via Skype, algumas visitas virtuais, contatos com os irmãos pela internet, pelo telefone, já que também estão em isolamento. Os pedidos que eles compartilham são para que, em meio a esse tempo de quarentena e de pandemia, a palavra de Deus alcance corações. Há muitas pessoas angustiadas com essa situação, o que tem gerado oportunidade de pessoas que não são crentes busquem o apoio pastoral, busquem pessoas conhecidas das igrejas e dessa maneira acabam sendo também alcançados pela palavra do Senhor. Ele pede oração pelas igrejas presbiterianas de Portugal e especialmente ali por um bairro, por um lugar chamado Barreiro, onde há muitos idosos que precisam das orações. Eles pedem orações pela manutenção das ofertas e do sustento deles, como foi compartilhado na semana passada pelo pastor. Por causa de toda essa crise, há muita necessidade de que a contribuição seja constante, de que as ofertas sejam ainda maiores para que os nossos missionários consigam o sustento necessário. Então são esses os pedidos compartilhados. É precioso nós refletirmos que, na mesma medida em que nós estamos aqui, nos adaptando a essa crise e ainda assim transmitindo a palavra de Deus com os recursos que nós temos, tantos outros irmãos, pastores e missionários estão fazendo a mesma coisa. E é isso que tem feito o nosso irmão pastor Luiz Augusto Correia e sua esposa Raquel, por quem nós vamos orar nesse momento agora. Senhor, eu quero clamar ao Senhor pela tua obra, pela obra missionária ao redor do mundo, especialmente pelos nossos irmãos reverendo Luiz Augusto e sua esposa Raquel, lá em Portugal, pelas igrejas presbiterianas de Portugal, que o Senhor os abençoe e sustente, que o Senhor continue cuidando da vida deles, que eles sejam preservados dessa doença, que eles sejam sustentados pelo Senhor, que eles tenham oportunidades de transmitir a tua palavra, oportunidades de continuar pregando o teu evangelho, a fim de que muitas pessoas sejam alcançadas pela tua palavra, Deus. Que nesse momento de tanto medo e de tanta insegurança, muitos corações se voltem sedentos ao Senhor e que dessa forma o Senhor continue capacitando o nosso irmão Luiz Augusto, sua esposa, aos outros pastores, aos demais missionários que estão espalhados pelo mundo, ó Deus, a fim de que tenham sabedoria vinda do alto e que sejam capacitados pelo teu Santo Espírito, Deus, na proclamação da tua palavra, na proclamação da tua mensagem, Deus. Clamamos ao Senhor para que o Senhor levante os recursos necessários, que o Senhor toque nos nossos corações, nos corações das igrejas espalhadas ao redor do Brasil e do mundo também, a fim de que continue enviando
as ofertas necessárias para que a tua obra missionária continue avançando nesse tempo tão difícil, que possamos sustentá-los em oração, mas também com os nossos recursos. Continue abençoando. Nós temos a certeza que essa obra é do Senhor e que nós somos apenas instrumentos do Senhor. Por isso, nos capacite cada vez mais, a fim de proclamarmos a Tua palavra, que sejamos uma igreja missionária para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos estudar a palavra de Deus. Temos dado sequência à leitura da carta que Paulo escreve aos Romanos. Estamos no capítulo 8 e agora vamos ler do versículo 12 ao versículo de número 17. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 12 ao versículo de número 17. Diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse texto nos faz pensar muito nesta relação de filhos, ainda mais nesse dia quando nós celebramos o Dia das Mães. Mas vamos pensar do ponto de vista daquilo que a Escritura nos ensina sobre a nossa filiação com Deus. E para que isso aconteça, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertas para então compreender a sua palavra nesta hora, é a nossa oração. Amém. Recentemente, o Conselho Nacional de Adoção, ou o Conselho Nacional de Justiça, dentro do seu Cadastro Nacional de Adoção, trazia a informação a respeito deste ano de 2020, de que só no estado de São Paulo nós temos cerca de 1.000 crianças que precisam ser adotadas. Das que estão sendo adotadas, de origem branca, nós temos 33% de todo um total dessas crianças que precisam de uma nova família. De raça negra, são 16,5%. Raça amarela, 0,18%. Pardos são quase 50%. Indígenas são 0,27%. Talvez a nossa cultura aqui brasileira, nós não tenhamos esta atenção especial como em outros países, na América, na Europa, muitos deles preocupados com os problemas das guerras em que os pais não voltam para suas casas. A cultura da adoção talvez se torne muito mais fácil de ser compreendida, porque alguns deram as suas vidas e os seus filhos ficaram sem os seus pais. E outras famílias então se ocupam em querer cuidar, em querer adotar para a continuação da vida dessas crianças. Quando nós olhamos para o texto bíblico, adoção também é um termo que nos ajuda a pensar em como é que Deus nos traz para fazer parte da sua própria família. Se nós pensássemos em quais são os critérios que são usados para uma adoção, talvez algumas pessoas, algumas famílias vão olhar para as crianças e tentar procurar aquelas que são mais parecidas com os pais adotivos. Pode ser um dos critérios. Talvez um outro use de critério, o histórico da vida da família que gerou aquela criança. Ou talvez ainda mais, o histórico da própria gestação, o que é que durante a gestação da criança foi feito. Enfim,
cada um adota para si alguns critérios para estabelecer como é que eu vou ter esta criança comigo. Qual a responsabilidade, então, que eu assumo para uma criança que não foi gerada aqui, de dentro da nossa casa, de dentro da nossa família? Vamos pensar sobre aquilo que Paulo está dizendo. Nós também somos adotados por Deus. Somos filhos de Deus por adoção. E Paulo não está falando nada de estranho para a igreja ali em Roma. Porque em seu tempo, neste período bíblico, a adoção de meninos era uma prática extremamente comum, principalmente em relação à classe superior, dos senadores. Havia um estímulo para que esta prática acontecesse, para que os grandes líderes do povo tivessem, então, herdeiros masculinos. Nesse período do Império, no tempo do apóstolo Paulo, os imperadores lançavam mão deste recurso para, então, garantir uma boa sucessão, e o faziam através de um filho escolhido, de um filho adotado. Um dos imperadores contemporâneos de Paulo, chamado de Tibério, ele reinou entre o ano 14 e o ano 37 da era cristã, ele era adotado. E o seu pai era César Augusto, um outro adotado. Geralmente o filho adotado era mais velho numa família. E esperava-se então que fosse sempre saudável, recebia o nome da nova família, mas também mantinha o sobrenome da família original. O adotado tinha alguns privilégios, porque desfrutava do relacionamento de duas famílias. O filho adotivo, portanto, era alguém escolhido por seu pai adotivo para herdar um outro nome, herdar a sua propriedade, e não era menor do que o filho gerado pelo pai, talvez até fosse maior do que ele. Veja como é que este cenário cultural é tranquilo para que os crentes em Roma entendessem também da nossa relação com Deus. Porque é sobre isso que Paulo diz. Ele fala que nós fomos adotados, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados por Deus para fazer parte da sua família. O grande pregador Charles Spurgeon, ele falando a respeito da doutrina da eleição, ele comenta até alguma coisa com relação a este propósito de Deus na sua escolha. É claro que seu pensamento dizia respeito à doutrina da eleição, e ele então falava, olha, eu creio na doutrina da eleição, porque se Deus não me escolhesse, eu não escolheria. Aí ele completa, e o complemento que se torna interessante para o nosso pensamento nesse instante, ele fala assim, e eu creio que isso foi antes de eu nascer, senão, com certeza, ele não me escolheria. Veja que Spurgeon ele faz nos pensar que se fosse decorrência dos nossos atos, do nosso caráter, do nosso coração, certamente Deus não haveria de nos escolher. Ele sabe das nossas falhas, dos nossos pecados, ele sabe das nossas limitações, mas ainda assim se oferece a nos escolher por causa do seu Filho Jesus. Especialmente esses dois versículos, o 14 e o 15. Volte seus olhos ao texto bíblico. Numa outra versão diz assim, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. É esta relação com Deus de um Pai amoroso, por isso que no texto bíblico que nós lemos diz Abba. E aí então nós podemos nos dirigir a Ele confiadamente, em atitude de oração, a este que é um Pai que demonstra para cada um de nós, mais do que suficientemente em Jesus Cristo, o quanto que Ele nos ama. E é isso que faz toda a diferença. Qual seria a nossa reação se a experiência com Deus fosse negativa, esperando apenas o desprezo, o castigo, a condenação? Não é essa a imagem que muitos têm acerca de Deus? Não é assim que muitos desenham, escrevem, falam sobre Deus? Um Deus punitivo, um Deus opressor, e até mesmo colocam na responsabilidade de Deus tudo aquilo que se torna uma desgraça à vida humana, tudo aquilo que
decorre do nosso pecado, mas como se fosse a responsabilidade de Deus em ter provocado isso, como nos dias que nós estamos vivendo. E aí então vão dizer, se Deus existe, por que não resolve logo esse problema? Com certeza muitas dessas pessoas procurarão esconder as suas falhas, as suas fraquezas, não admitiriam de forma alguma viver o pecado e estariam sempre se distanciando, querendo se esconder de Deus. Paulo está nos ensinando a olhar para o Senhor como um Deus amoroso, que nos trata como filhos amados. E é a prática da oração constante que nós podemos falar com Ele francamente, com o coração aberto, não mais com medo, não mais com peso no coração. Você se lembra que há algumas semanas, quando nós iniciamos a leitura deste capítulo 8, o primeiro versículo nos ensina: não há mais condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso por si já deveria tirar de todos nós qualquer peso de culpa, de entender que o amor de Deus manifestado através do seu Filho nos livra de qualquer condenação. E faz com que possamos olhar para o Senhor, vendo com os braços abertos, estendidos em nossa direção, para nos acolher, para nos socorrer, para nos salvar. Essa deve ser a experiência com Deus. Conforme aquilo que o apóstolo Paulo fala, essa experiência com Deus é amorosa. Filhos queridos, de um pai querido. E a consciência dessa relação vem por causa do Espírito Santo. É assim que Paulo está nos dando a informação. É a presença do Espírito Santo no coração daqueles que creem, que nos fazem entender que nós somos guiados a Deus por causa disto. Podemos então entender que nós somos filhos de Deus por causa da presença do Espírito Santo. Podemos amar a Deus porque o Espírito Santo nos leva então a aproximarmos cada vez mais da cruz. E aí então a nossa vida se torna totalmente diferente, uma realidade que ela é fortemente condicionada agora pelas coisas de Deus, diferentemente de uma realidade condicionada a uma situação humana, que é aquilo que ele diz no versículo 12, versículo 13. Volte seus olhos, veja aquilo que o texto bíblico está dizendo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, mas devedores ao Senhor que nos amou de uma forma gratuita, dando o seu Filho. Nós não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele sempre deixa bastante claro as duas realidades, uma realidade espiritual e uma realidade carnal. E pela nossa realidade carnal, nós somos facilmente seduzidos e influenciados para viver de uma maneira que desagrade a Deus e agrade muito mais ao nosso egoísmo, à nossa ganância. E Paulo está dizendo, mudou a chave, girou, foi para um outro lado. O resultado dessa vida de carnalidade vai ser sempre vista numa desigualdade social, com extrema pobreza, direcionada à morte, a prática da injustiça, da violência, da corrupção, agressão ao meio ambiente, a própria deteriorização da qualidade de vida. Isso tudo é chamado de cultura de morte. A Bíblia não traz esta expressão cultura de morte. A Bíblia resume isso numa palavra só. Diz que isso é pecado. A vida longe de Deus, distante de Deus, fora do amor de Deus, conduz ao pecado e ele se desdobra nas mais diferentes coisas. É somente pelo Espírito Santo, e aquilo que a Escritura está dizendo, que nós somos então despertados para um novo jeito, uma nova possibilidade, uma nova vida. E aí então compreender o que é ser filho querido e escolhido de um Deus amoroso. E aí olhar para o Senhor sempre dizendo, olha, muito obrigado, porque o Senhor me adotou para ser chamado de filho. É isso que faz toda a diferença. Deus já fez a sua escolha, nos escolheu tratar como filhos amados, revelou isso através de Jesus Cristo enviando ao mundo, e o versículo que todos nós conhecemos é aquele que em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Isso é manifestação de amor. A natureza humana só conhece amor a si próprio, a si mesmo. A vida na condução do Espírito de Deus vai optar pela solidariedade, pela prática, pelo testemunho do amor de Deus. E é isso então que torna o nosso jeito de conviver com o próximo, o nosso jeito de vivermos em sociedade, o nosso jeito de vivermos a criação e cuidarmos da criação, do meio ambiente, muito distante, muito diferente daquilo que aqueles que não têm o temor de Deus no coração fazem. Fazem porque querem servir-se das coisas e das pessoas. Nós fazemos porque honramos a Deus quando cuidamos dos outros e cuidamos das coisas. Deus nos permite estar aqui, Deus nos permite viver esse tempo, nesta terra, mas sempre lembrando, nós estamos aqui emprestando coisas de Deus. Porque no instante em que tivermos que nos acertar as nossas contas com Ele, nós vamos poder dizer, olha, muito obrigado, porque o Senhor me ofereceu das tuas coisas para que eu pudesse viver bem. Isso só se faz para filho, ainda que seja adotado. Nós vivemos debaixo da condução do Espírito de Deus. Nós não precisamos ficar negando os nossos pecados ou nos escondendo de Deus, porque Ele conhece cada um de nós, sabe das nossas necessidades, sabe das nossas limitações. Mas ao contrário disso, nós somos muito mais animados então a reconhecer as nossas fraquezas e nos aninhar confiantemente nos braços amorosos de Deus. Esse é o convite que Ele manifesta através de Jesus. É a esperança, é o carinho, é o amor manifestados através de Jesus. Ainda que para mostrar tudo isso, Ele permite a crucificação do seu Filho. Ainda que para mostrar que nós vamos ser tratados de filhos, vamos ser acolhidos como filhos, Ele vai crucificar o seu. Ainda que para contar com as bênçãos, com a generosidade, com a sua graça, Ele faça com que Jesus pague pelos nossos pecados. As mães que nos veem, qual dos seus filhos você daria para morrer em favor de outro? Se você só tem um filho, você faria isso. Se você tem mais de um, 2, 3, vários, qual que você escolheria? E juntaria todos os seus filhos, colocaria sentados ali no sofá da sala, para dizer, olha, nosso vizinho aqui, ele tem um problema sério, e um de vocês eu preciso doar para que então resolva o problema do nosso vizinho. Com qual deles você faria isso? Qual seria a escolha? Nem precisa responder. Mas vamos olhar para aquilo que Deus faz por nós. Um, único, unigênito, e ainda assim faz morrer por cada um de nós. Pecadores, cada vez mais pecadores. Consciente dos seus pecados, Ele dá o seu Filho em nosso favor. Paulo, falando aos Romanos, ele diz, talvez por alguém que seja bom, alguém se anime a fazer um favor especial, mas o justo não. Não havia justiça nenhuma em nós, muito menos bondade. Os nossos pecados nos tornam extremamente comprometidos com a carnalidade e com a morte. E ainda assim, vem o Senhor e nos dá esta graça, bênção, e faz com que sejamos então herdeiros, co-herdeiros com Cristo, tratados de filhos, para olharmos para o Senhor e num relacionamento tão próximo, poder dizer, Abba, querido Pai. Há 3 privilégios e 3 compromissos que os filhos de Deus precisam ter. Os privilégios são os seguintes, e nós encontramos ali no versículo 15 e depois no versículo 17. Versículo 15 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai.
O primeiro privilégio está nessa segunda parte do versículo 15, que os filhos de Deus são adotados pelo Espírito Santo que os recebe. Nós não estamos falando de qualquer outra divindade, conforme o salmo que nós lemos, podem até mesmo ter boca, ter ouvidos, ter nariz, mas não falam, não cheiram, não ouvem. Nós não vamos comparar o nosso Deus com qualquer outra divindade, porque mesmo nos tempos bíblicos, quem quis fazer isso se deu muito mal. Mas nós estamos olhando para o Deus soberano, todo-poderoso. E nós então somos tratados de filhos porque o Espírito Santo faz com que esta ponte aconteça e somos adotados por isso. Isso é privilégio. O Deus soberano, Senhor de todas as coisas, nos trazer para nos chamar de filhos. O segundo privilégio está no final do versículo. Chamá-lo de Abba, Pai. O privilégio de poder ter intimidade com Deus. O privilégio de poder ter aproximação com Deus. Nós sabemos de muitos relacionamentos de pais e filhos, mães e filhos, em que há uma convivência dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma casa, mas não há intimidade alguma ali. Não há aproximação. As conversas são limitadas a perguntas simples e respostas monossilábicas. Sim, não, pode ser? Deus nos dá o privilégio de podermos conversar com Ele, abrir o nosso coração, colocar todas as nossas angústias, os nossos anseios, compartilhar das nossas alegrias, dos nossos entusiasmos. Muitas vezes, num ambiente profissional, você também não consegue chegar ao seu superior porque há uma distância tão grande de relacionamento. Apenas deve cumprir com as suas obrigações, limitar-se a fazer aquilo, nem mesmo sugestão é bem-vinda. Deus nos deixa conversar com Ele. Deus até ouve as nossas sugestões. Tanto que em muitas das nossas orações, nós dizemos para Deus o que pensamos que seria bom ser feito. Deus nos permite fazer isso, ainda que nem sempre atenda, ainda que nem sempre concorde. Mas aquilo que haverá de ter para nós sempre será a melhor situação, porque a sua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas Ele deixa que nós o chamemos de Pai querido. O terceiro privilégio está no versículo 17. Porque ele então diz, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esta expressão, os filhos de Deus são herdeiros dele e co-herdeiros com Cristo. Jesus, o nosso irmão maior. Jesus, aquele que nós olhamos para Ele e nos espelhamos. Como em muitas casas, os filhos menores, os mais novinhos, olham para os irmãos mais velhos. E quantas vezes nós já vimos casos em que os irmãos maiores precisam até, às vezes, fazer o papel do pai e da mãe quando estão ausentes, no cuidado dos seus filhos. Deus nos deu Jesus, nosso irmão, para olharmos então para Ele e dizermos, olha, nós participamos de uma mesma alegria eterna, de uma glória eterna. Somos herdeiros dele, co-herdeiros com Cristo. Mas há também compromissos. E os compromissos dos filhos de Deus voltam ali para o versículo 13 e 14. Porque os filhos de Deus devem procurar viver de acordo com o Espírito de Deus, fazendo então morrer os seus atos pecaminosos, do seu corpo, do seu ser. Veja o que diz o versículo 13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esse é o primeiro compromisso. O exercício constante, o exercício diário de procurarmos viver de acordo com o Espírito de Deus. Lembram-se do que nós vimos no capítulo 8, nos versículos iniciais? Há um pendor em nosso coração, há uma inclinação natural.
se nós não dermos atenção e cuidar do nosso coração, certamente vamos nos voltar para as coisas da carne. O que é mais fácil, você limpar a casa ou deixar que ela se suje? Claro que é mais fácil deixar sujar, porque você deixando a janela e a porta aberta, isso faz sozinho. Mas limpar dá muito trabalho. Tudo aquilo que é necessário fazer bem feito requer trabalho, esforço. Para fazer mal feito, não precisa esforço algum. Assim também cuidar do nosso coração, cuidar da nossa fé, é preciso esforço, cuidado, atenção. Senão, a própria natureza humana fará com que nós estejamos nos desviando. Então, o primeiro compromisso é viver de acordo com o Espírito de Deus, fazendo morrer os nossos atos pecaminosos. Segundo compromisso, versículo 14, quando então ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é o compromisso, deixar-se guiar pelo Espírito de Deus. Não a sua ideia, não a sua iniciativa, mas buscar na palavra, buscar na Escritura, buscar na comunhão com Deus. O que é que Ele quer que eu faça? Quando nós temos para decidir entre duas coisas boas, é tranquilo, qualquer uma delas trará a bênção de Deus. Mas quando as situações não são tão boas assim, quando elas são conflitantes, busque a palavra de Deus, busque a Escritura para dar então o padrão do seu coração. E assim a sua decisão, reflita onde você vai poder glorificar a Deus, onde o seu testemunho vai ser muito mais pontual com relação àquilo que você tem em manifesta de fé. Aqueles que são filhos de Deus vão se deixar guiar pelo Espírito de Deus. Por fim, o último compromisso é que os filhos de Deus participam dos seus sofrimentos. A adoção não isenta o filho do sofrimento. O fato de alguém sofrer não desfilia, mas ao contrário, protege. Qualquer um, sendo um filho gerado ou um filho vindo pela escolha, à medida que um sofrimento acontece, os pais vão logo para proteger. Muito mais na nossa relação com Deus. Então não veja o sofrimento como uma maneira em que Deus virou as costas, fechou os olhos, tampou os ouvidos e não vai lhe falar mais. Mas ao contrário, veja o sofrimento como parte desse processo de aproximação de Deus. Veja o sofrimento como um instante em que Deus vai abraçar mais um tempo, vai cuidar mais um tempo, e vai dizer: olha, você está comigo porque eu escolhi. E tudo isso se dá através de Jesus e a presença do Espírito Santo no coração. Não olhe para os tempos de provação, de dor, de sofrimento como o abandono de Deus, mas ao contrário, veja como o tempo em que Deus quer cuidar muito mais, bem mais perto de você. Paulo está ensinando sobre a adoção, graça de Deus sobre nós, em que Ele nos escolhe para sermos tratados como filhos legítimos, herdeiros. Louvado seja o Senhor, porque podemos nos voltar a Ele dizendo: Pai querido, Pai amoroso, Abba, Pai. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos ter uma oração. Ó Deus, nós te louvamos, porque é a Tua palavra que nos ensina que o Senhor nos trata sempre como filhos por causa de Jesus. Que assegura isso em nosso coração pela presença do Teu Espírito em nós. E nos ajuda a viver os privilégios dessa adoção, mas também nos faz compreender os compromissos que ela traz. Muito obrigado porque, apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor tem sido misericordioso, gracioso e tem nos aproximado de Ti. Ajuda-nos a viver cada dia, entendendo que a maneira de gratidão se mostra através do nosso comportamento, das nossas palavras, do nosso pensamento. Que isso ajude as pessoas que nos cercam, a verem o nosso amor e o nosso temor por Ti. E a nossa gratidão
porque sabemos que o Senhor sempre vai olhar para nós, chamando-nos de filhos teus. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor. Amém. Ora, meus irmãos, o Senhor da paz, Ele mesmo lhes dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que o Senhor seja com todos e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a companhia do Espírito de Deus seja sobre cada um de vocês, hoje e por todos os dias. Amém. Meus irmãos, isso dá uma saudade muito grande da nossa igreja. Talvez no final desse tempo todo nós vamos fazer um CD, as celebrações da pandemia, com todas as participações, sejam as músicas, os cânticos, as leituras, para que a gente guarde isso. Um tempo de celebração que faz com que haja muito mais saudade e estarmos juntos aqui na casa de Deus. Algumas informações que nós queremos deixar com vocês. A primeira delas, estamos ainda reforçando a questão dos nossos dízimos, das nossas ofertas,
pela manhã nós temos aqui a parte da administração funcionando. Se você quiser trazer aqui, se não conseguir fazer a sua transferência bancária, ou mesmo para aqueles que têm mais dificuldade, se precisar que alguém da igreja vá à sua casa para buscar, nós estamos também ajudando nesse sentido. Uma das coisas que nós temos falado bastante é sobre a nossa reforma. Começamos na sexta-feira com a limpeza do templo, com a retirada dos bancos, preparativos para agora, nessa semana que entra, os trabalhos começarem ali. Nós temos 2 videozinhos rápidos para você ver o que é que foi feito. O Maicon vai colocar para nós. Talvez o seu celular ou o seu computador tenha levado um tombo agora nesse último vídeo, ficou meio estranho, mas estamos aqui funcionando normalmente. Quero agradecer o empenho dos jovens, da Junta Diaconal, que também nos serviram aqui nesses 2 dias. Preparamos tudo juntamente com a comissão que tem cuidado desse projeto. E você participa disso com as suas orações, aqueles que se comprometeram na ajuda financeira também. Estamos empenhados em fazer com que o trabalho consiga transcorrer bem e sejamos fazendo isso para que Deus seja glorificado em nossas celebrações no templo. Enquanto nós estivermos nesse período, nós vamos mandando as informações, as imagens, para os irmãos acompanharem esse trabalho que temos aqui. Nós temos reforçado a questão do cada dia, o devocionário que nós usamos para reflexões diárias. Ainda temos aqui na igreja exemplares do cada dia para você usar na sua casa e também servir de meio de evangelização para a sua distribuição. Se você quiser, passe aqui na igreja, pegue alguns desses cada dia, vai ajudar no seu culto doméstico, que nós sempre temos incentivado a você fazer com seus filhos, com seus familiares. Use o cada dia também para isso, tanto para a sua casa como para evangelização. Um trabalho especial que nós estamos desenvolvendo, sempre de terça-feira, eu quero que você participe. Acesse o Facebook da igreja para então acompanhar aquilo que nós estamos desenvolvendo numa conversa bastante tranquila, gostosa. E tem uma pessoa que faz um convite especial para que você assista o nosso programa. Um amigo nosso, pastor querido nosso, que faz um convite para você participar conosco. Olá, meus irmãos. A Igreja Presbiteriana Central de Campinas está trazendo para todos a Central de Boas Novas. Uma conversa gostosa sobre algum tema atual, sempre com um convidado especialista na área. Claro que sempre haverá uma boa nova bíblica para ser compartilhada. Participe você também, toda terça-feira, às 20 horas, na página da Igreja Presbiteriana de Campinas, no Facebook. Que Deus abençoe a sua vida. Nessa próxima terça-feira o assunto é sobre economia. Talvez seja uma das suas preocupações. Convidado é especial, mas você precisa entrar no programa para ver quem é. Que a sua semana seja muito abençoada. Um abraço muito carinhoso e cheio de saudade também.